A disciplina de TCC Projeto de Pesquisa, na aula 7, será feita uma revisão de todo o conteúdo realizado. Na aula 1, nós falamos sobre o roteiro do projeto de pesquisa, que precisa ter uma capa, aqui não está, mas precisa também ter uma contracapa, um sumário, a introdução, a justificativa, os objetivos geral e específico, o referencial teórico, a metodologia que vai ser utilizada, o cronograma, as referências, anexos e apêndices. A capa precisa ter o logo da instituição e o nome do aluno, o tema do trabalho, a cidade onde está sendo realizado e o ano. A contracapa precisa ter o nome do aluno, o tema do trabalho e para onde está sendo apresentado esse projeto de pesquisa, a cidade e o ano. Depois nós temos um sumário. O sumário é todos os itens que contém o projeto e as páginas onde estão inseridos. A introdução é necessário realizar uma citação indireta abordando a questão do tema escolhido. Precisa ter um começo, um meio e um fim. Os objetivos, eles podem ser inseridos dentro da introdução, tanto objetivo geral como objetivo específico. A justificativa também, referindo por que esse trabalho é importante ser realizado. Depois disso, nós temos um referencial teórico, ou seja, quais são os artigos que eu vou pesquisar referente ao meu trabalho. Depois, a metodologia escolhida, qual meio eu vou utilizar para realizar o trabalho. O cronograma, que são as etapas e em quanto tempo eu vou realizar esse trabalho. As referências utilizadas em todo o trabalho, tudo aquilo que eu usei na introdução, tudo aquilo que eu usei no referencial teórico. E os anexos e os apêndices. Os anexos são documentos que eu não crio, ele já vem pronto, eu utilizo dele pronto. Por exemplo, o termo de consentimento livre esclarecido. Os apêndices são documentos que eu elaboro. No caso, nós podemos dar o exemplo de um questionário de pesquisa. Aula 2 foi descrito elaborando o problema de pesquisa e o objetivo geral da pesquisa. O que é o problema de pesquisa? É um questionamento, é uma pergunta. Do que se trata esse trabalho? Então, o problema de pesquisa, a questão de pesquisa tem que estar voltado para o tema escolhido. Então, é uma pergunta que ela precisa ter como base o tema escolhido. O objetivo geral também, ele precisa ter como base o objetivo escolhido e precisa ser utilizado os verbos, ou seja, avaliar algo, identificar algo, descrever algo. Os objetivos específicos é o que eu vou utilizar no meu trabalho, o referencial teórico, o que eu vou utilizar como campo de pesquisa no meu questionário. Então, isso é elaborado os objetivos específicos. E eles também são utilizados verbos: descrever, identificar, avaliar, compreender. Então, é sempre importante, antes de qualquer objetivo, a utilização desses verbos. Na aula 3, nós falamos sobre a concepção do projeto de pesquisa e a hipótese. Então, qual é a concepção do projeto de pesquisa? É a pré-fase de um TCC, é a pré-fase de um trabalho de pesquisa. Então, como nós falamos na 1, como ele é estruturado, dentre essas estruturas nós temos as hipóteses. O que é uma hipótese? Geralmente, ela é indicada quando vai se realizar uma pesquisa quantitativa. A hipótese é a provável resposta que eu vou dar para o meu tema. Então, eu vou pesquisar determinado tema, por exemplo, a prevalência de diabetes em adolescentes. Então, a minha provável hipótese pode ser que existe uma prevalência acentuada de diabetes em adolescentes obesos, por exemplo. Então, é uma provável resposta que eu dou para aquilo que eu estou pesquisando. E depois, ao final da minha pesquisa, eu vou comprovar se essa hipótese foi afirmativa ou se essa hipótese foi negada. É assim por isso que eu preciso ter por isso que eu falo em uma provável resposta para a minha pesquisa. A aula 4, nós estamos falando dos tipos de pesquisa. Então, eu tenho pesquisa exploratória, é aquela pesquisa que eu vou em campo, buscar as minhas respostas para o meu tema.
A pesquisa descritiva, eu estou descrevendo o que é esse assunto. A explicativa, eu vou explicar como que esse assunto está acontecendo, por que está acontecendo. A pesquisa bibliográfica, eu não vou a campo, eu não faço pesquisa de campo. Eu faço uma pesquisa com referencial teórico de artigos já publicados, mas eu preciso delimitar um tempo, eu delimito o tema, e aí eu vou buscar nas bases de dados, que são Cielo, que são o CAPES. São várias bases de dados que vai me dar os artigos que eu vou estar precisando. A pesquisa experimental é aquela que eu faço em loco, ou seja, eu vou utilizar determinado medicamento, mas antes de eu utilizar numa população, eu vou utilizar em cobaias. No caso, são os ratos que são utilizados em cobaia de laboratório. Então, isso é experimento, para depois ser colocado em prática. Na aula 5, nós falamos sobre a questão da descrição da justificativa no projeto de pesquisa. O que é essa justificativa? É aí que eu vou defender o meu peixe, na verdade, né? Eu vou dizer por que é importante eu realizar essa pesquisa, por que esse meu tema é importante, por que é interessante as pessoas saberem sobre esse assunto. Então, eu tenho que defender a pesquisa que eu estou realizando e assim eu legitimo a minha pesquisa, para que as pessoas tenham interesse em ler a minha pesquisa, saber do resultado da minha pesquisa. Aula 6, nós estamos falando da questão da estrutura do projeto. Então, como foi falado lá no início, esse projeto precisa ter uma capa, que é onde vai o logo da instituição, o nome do aluno, o tema, a cidade e o ano. Precisa ter uma folha de rosto, ou também chamada de contracapa, que vai o nome do aluno, o tema do trabalho, aonde esse projeto está sendo apresentado. Por exemplo, projeto de pesquisa apresentado para a disciplina de TCC, projeto de pesquisa, para obtenção parcial do título da bacharel em graduação de enfermagem. A cidade e o ano. Depois nós temos o sumário, que é de todos os itens que fazem parte o meu projeto e as páginas que estão inseridas. A introdução é onde eu vou colocar, por exemplo, tudo que é relacionado ao tema, o começo, meio e fim. Vou fazer uma pesquisa com artigos relacionados sobre o meu tema e realizar uma citação indireta. Na introdução, eu também posso estar colocando o meu objetivo geral, os meus objetivos específicos, a justificativa dentro da introdução. Depois, como se fosse um capítulo 2, eu tenho um referencial teórico. O material que eu vou utilizar são artigos publicados, principalmente nos últimos 5 anos, sobre aquele tema que eu estou pesquisando. Material e método é a metodologia que eu vou utilizar. É uma pesquisa de campo, é uma pesquisa quantitativa, é exploratória, descritiva. Quem será o meu sujeito de pesquisa? Aonde eu vou realizar essa pesquisa? Tudo isso precisa estar descrito na metodologia, material e método. Depois o cronograma, o item 4, quais são essas fases? Então, por exemplo, começou agora em agosto esse projeto. Em agosto eu fiz levantamento bibliográfico. Em setembro eu fiz leitura dos artigos e assim por diante. 5, um orçamento é o que eu estou gastando para realizar esse projeto. Eu gasto manutenção de computador, eu gasto impressora, eu gasto um tempo de ir e vir em algum lugar, condução, o transporte que eu utilizei. Tudo isso é contado aqui no orçamento e tem valores desses custos, né? É o que eu gastei para elaborar o trabalho. Referências, toda referência que eu utilizei, as referências têm que ser com base nas normas da ABNT. Os apêndices, que são documentos que eu elaboro, no caso aqui a gente pode dar um exemplo, o questionário de pesquisa. E os anexos, que são documentos já elaborados, que aqui nós falamos que pode ser o termo de consentimento livre e esclarecido, que é o TCLE, se eu for fazendo uma pesquisa de campo e precisar das respostas das pessoas. Então, eu preciso ter um consentimento dessa pesquisa. Assim, nós finalizamos a revisão geral. É necessário construir, a partir disso, o projeto de pesquisa nessas fases até onde foi comentado. Por exemplo, nós fizemos até a parte da justificativa.
e depois vamos dar continuidade até o final do semestre nas outras partes.